Agora são quase 11h40, é muito bom ter você aqui com a gente. Estamos de volta ao vivo aqui dos estúdios da Globo com o último debate entre os candidatos para a Prefeitura de São Paulo. Neste terceiro bloco, o tema é livre e os candidatos farão perguntas entre si. Lembrando que o mesmo candidato pode ser escolhido para responder no máximo 2 perguntas. Pelo sorteio, o candidato que vai fazer a primeira pergunta neste bloco é o Fernando Haddad, do PT. Candidato, quem é que o senhor gostaria de escolher para responder? Marta Suplicy. Marta Suplicy, por favor. O senhor tem 30 segundos para a pergunta e o tema é livre. Marta, uma das suas principais promessas de campanha é a volta da inspeção veicular. Você já deixou claro que a pessoa não vai pagar. Você vai tirar dinheiro do orçamento e pagar para essa pessoa. E se ela for aprovada, você vai ter um gasto adicional, que é abater do IPTU. Mas se ela for reprovada, não ficou claro para mim, pelo menos, qual vai ser o procedimento da Prefeitura. Você pretende cobrar uma taxa ou alguma coisa no lugar, quando for reprovada? Haddad, você insiste em querer me embaraçar e ficar falando da inspeção veicular, que é muito simples. A inspeção veicular é gratuita, opcional e para quem quiser fazer. Provavelmente a pessoa que vai ser reprovada, ela não vai chegar nem perto. Eu gostaria que ela chegasse, mas não vai. E nós vamos ver quem irá. E nós sabemos que isso não vai custar muito pouco para a Prefeitura e quem for, e nós vamos depois restituir IPTU. Agora, tem coisa mais importante para falar de um programa que é opcional, gratuito e que talvez nem muitos vão. Eu quero que vão, porque as pessoas que forem, elas vão estar contribuindo para a cidade de São Paulo, elas vão estar tornando essa cidade menos poluente. A gente não vai obrigar, porque hoje a situação de crise não permite. Então, você que está me escutando em casa e que ouve o prefeito toda hora ficar falando nisso, esquece, não vai e pronto, tá? Então, é isso. Agora, o que eu vou fazer para a cidade de São Paulo é tudo, Haddad, que você não fez. Porque você prometeu e não entregou. Você prometeu 20 céus, né? E não entregou um céu. Você prometeu 49 UBSs e você entregou 8. 57 UPAs, entregou 2. Prometeu 55 mil moradias, entregou 10%. Então, muda o disco e não fica mais falando dessa inspeção veicular, que ninguém está mais interessado porque sabe que não é obrigatório. Marta, você está enganada em relação ao plano de metas. Dos 3 hospitais eu entreguei 1, 2 estão quase prontos. As 5 UPAs que eu prometi, eu entreguei 3, tem 12 em obras. Dos 32 hospitais dia, eu entreguei 33. E eu tenho 15 céus, 1 pronto e 14 em obras. Mas voltando à inspeção que você não respondeu. Se quem for reprovado não vai fazer, então você só vai perder dinheiro. Você vai pagar controlar e ainda vai abater o IPTU. Você vai gastar 2 vezes o dinheiro do orçamento. Eu não sei quem te botou isso na cabeça, se foi o Kassab, quem foi que te influenciou para você voltar atrás naquilo que você pensava em 2012. A nossa proposta para melhorar o ar de São Paulo é diferente da tua. É continuar investindo em transporte público, mais faixas e corredores, levar todo o centro logístico para Perus, tirando o caminhão da cidade e fazendo um bairro verde na região da Vila Leopoldina, que é a área mais poluída da cidade de São Paulo. Bem diferente do que você pensa. Eu estou gostando de você falar dos hospitais, porque eu passei na frente do hospital de Brasilândia, foi até sem querer. E esse hospital que você disse que está terminando, Haddad, para minha surpresa, ele está na 2ª laje. E eu fui ver quanto vai custar para acabar. Sabe quanto vai custar? 250 milhões. O de Parelheiros eu também vi. Esse está mais alto. Talvez ele não vai conseguir entregar. Nós vamos ter que terminar. E eu gosto de Parelheiros. Eu tenho muita fé em Parelheiros. Fiz a subprefeitura de Parelheiros. Fiz muita coisa lá, terminal. E esse hospital vai ser um brinco de Parelheiros. E eu vou ter a honra de fazer inaugurar. Candidatos, muito obrigado. Agora é a vez do candidato João Dória, do PSDB. O senhor pode vir até aqui à frente. Para quem o senhor gostaria de fazer a pergunta? Candidato Celso Russomano. Celso Russomano, por favor. O tema é livre e o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Celso, a atual prefeitura introduziu a indústria da multa. R$1 bilhão em multa o ano passado, R$1,5 bilhão em multas este ano, com 13 milhões e meio de pessoas multadas até 30 de julho. Queria saber qual é a sua proposta
para o tema das multas e também do trânsito na nossa cidade. Pois é, Dória, você tem razão. E o pior é o que está acontecendo dentro da Rua Sumidouro, onde ficam os processos de recurso. São pilhas e pilhas de processos, 100 mil processos de recursos que não são julgados. No nosso primeiro dia de governo, eu vou temporariamente suspender, como manda o Código de Trânsito Brasileiro, todas essas multas que não foram julgadas, porque o código é muito claro, diz que as multas não podem ser aplicadas se não forem julgadas. É pior do que isso, Dória, é muito pior, porque aquelas pessoas que tiveram infrações cometidas e indicaram o condutor, também os processos não são abertos. E a coisa é tão escandalosa que quando chega alguém reclamando no DSV, Departamento de Sistema Viário, eles cancelam os pontos da carteira porque eles não têm controle absolutamente nenhum. Eu vou acabar com essa indústria de multas. Radar e lombada é feito para educar. Vou fazer educação de trânsito que vai começar na escola municipal, no ensino fundamental e através da televisão, da rádio, com educação feita com publicidade. Só assim a gente vai começar a melhorar as condições da cidade. Vou voltar à velocidade das marginais, porque não se anda nas marginais. Está provado, Dória, por documentos da Secretaria de Segurança Pública, de que não baixaram as mortes na cidade de São Paulo por acidente de trânsito. Então, nós precisamos dar mobilidade para essa cidade, andar, as pessoas precisam respirar e isso não acontece hoje. Celso, estou de acordo com você em relação ao fim da indústria da multa, essa obsessão pela multa e também em relação à mudança na velocidade das marginais. E concordo, não é fator determinante de acidente voltar às velocidades, aliás, estabelecidas pelo Código Nacional de Trânsito. Mas vou colocar adicionalmente a isso a Guarda Civil Metropolitana fazendo o que ela não faz, protegendo a cidade, protegendo os cidadãos, ao invés de ficar multando as pessoas 12, 14 horas por dia em cima de viadutos, escondido atrás de colunas, atrás de árvores ou fazendo pegadinhas. Essa obsessão e essa mudança da finalidade da Guarda Civil Metropolitana vai acabar no dia seguinte da nossa posse. Guarda Civil Metropolitana são 6 mil agentes, como você sabe, vão atuar na defesa da cidade, na defesa do cidadão, na sua proteção e de forma integrada com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. É assim que nós vamos proceder diante desta questão grave na vida da nossa cidade, Celso. De fato, a Guarda Civil Metropolitana vai para as ruas fazer segurança. Nós vamos trazer de volta a Romo, que é as rondas ostensivas municipais, com 4 guardas civis metropolitanos fazendo a Romo. Vamos trazer de volta a ronda escolar para a garantia de que as escolas terão segurança e evitar o consumo de droga que os pais sabem que acontece hoje nas escolas. Vamos trabalhar para evitar que a Cracolândia continue crescendo do jeito que está. Agora eu quero aproveitar os últimos segundos para dizer o seguinte: quero cuidar da saúde do seu bichinho. Nós vamos ter hospitais para os animais que hoje a cidade não tem na quantidade necessária. Candidatos, muito obrigado. Candidato Dória, o senhor pode voltar. Candidato Russomano, o senhor fica. Verdade. Próximo a perguntar agora é o senhor. Para quem o senhor gostaria de formular a questão? Para a deputada Erundina. Deputada Erundina, por favor. O tema é livre. O senhor tem 30 segundos. Pode fazer a questão, por favor. Erundina, eu quero falar de regularização fundiária. A cidade de São Paulo tem mais de 1.200.000 moradias sem documento. São pessoas que construíram suas habitações há 30, 40, 50 anos e não têm o direito de ter o seu documento. São pessoas que sofrem por causa disso. Eu gostaria de saber o que você pretende fazer para regularizar a situação dessas casas e regularizar a situação dos números das ruas que nas periferias são totalmente bagunçados, fazendo com que os carteiros não consigam chegar com as suas correspondências. Candidato, a cidade de São Paulo é uma cidade muito complexa. A questão da moradia, ela tem várias facetas que precisam ser consideradas. É evidente que imóveis não regularizados, precisa haver providências, a normatização disso, a regularização disso. Mas mais importante que isso é pensar na demanda reprimida da falta de moradia na cidade. Há um déficit de 1 milhão de unidades habitacionais. Embora a gente saiba que o problema da moradia não é unidades habitacionais apenas, é o problema da terra, é o valor da terra que é muito alto. Os baixos salários ou a baixa renda da população que não pode arcar
com um aluguel de uma casa, ou uma prestação de um pequeno investimento que ele pudesse fazer em um terreno. Então, é um problema estrutural, que depende também da democratização da terra no campo, para que não venha tanta gente para os grandes centros urbanos, e a democratização da terra na cidade. É preciso pensar essas questões de forma estrutural, estruturante. Se não ficamos a pontuar esse ou aquele problema, que são efeitos, muitas vezes, das causas estruturais, e termina a gente não dando a solução correta, adequada aos problemas de uma megalópole como é São Paulo, sobretudo vivendo uma conjuntura de crise, de desemprego em massa e de muita pobreza, que é o que existe hoje na cidade de São Paulo. Renandina, você tem razão, nós precisamos construir casas populares, nós vamos fazer isso com a iniciativa privada também, numa parceria público-privada. Nós vamos fazer com que a Coab volte a trabalhar, porque hoje ela é uma grande imobiliária e ela não está construindo. Vamos trabalhar no projeto Minha Casa Minha Vida, mas, acima de tudo, eu vou regularizar a situação de todos os imóveis da cidade de São Paulo. Nós vamos fazer com que você tenha documento. Eu fiz esse projeto no Rio de Janeiro, sou padrinho desse projeto no Rio de Janeiro, com os cartórios de títulos e documentos, fomos para dentro das comunidades. O Morro do Alemão, a comunidade do Alemão é um exemplo disso. Nós fizemos a metragem, medimos essas moradias. Depois de medir as moradias, juntamos os documentos das pessoas, contas de água e de luz dos últimos 5 anos, como determina o Código Civil, no artigo 1240, e entregamos gratuitamente a declaração de posse para cada uma dessas pessoas, para que elas pudessem se dirigir ao cartório de registro de imóveis e fazer o seu documento. Candidata, a senhora tem 40 segundos. Olha, Rosumano, você tem muita facilidade de prometer as coisas e, na prática, você não o faz. Essa não é uma solução simples. Cada imóvel desse, seja terreno, seja unidade habitacional, ela tem implicações sobre a questão da propriedade do imóvel, que não está a depender do gestor ou do administrador de regularizar isso na dimensão, no tamanho, na escala em que você promete. Cuidado, senão a tua promessa de resolver problemas dos consumidores, e que diz que atendeu a 300 mil, mas você tem que atender dos cidadãos muçulmanos. Você não pode tratar só de consumidor, tem que tratar de cidadão. É disso que se trata a população da cidade. Tempo esgotado, candidata. Desculpe. Os dois podem, por favor, retornar. Próxima pergunta, a candidata Marta Suplicy, do PMDB. A senhora pode vir aqui, candidata. Sua pergunta. Para quem a senhora gostaria de fazer a questão? João Dória. Por favor. O tema é livre e a senhora tem 30 segundos. Candidato, eu trouxe para São Paulo o Programa de Saúde da Família e vou agora ampliar. Eu vou contratar dos 2.000 médicos, 800 vão para o Programa de Saúde da Família. Vou contratar enfermeiros, auxiliares de enfermeiros, os agentes da saúde, dentistas, e isso vai custar 274 milhões. Quero saber qual é a sua proposta especificamente para o Programa de Família, Saúde da Família. Bem, o Programa de Saúde da Família é correta a sua observação e a sua proposta. Nós temos que olhar, mas temos que olhar também para os problemas atuais, Marta. O déficit gigantesco de exames é algo assustador. 500 mil de pessoas esperam por exames esses que levam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 meses. Outro dia na Vila Carrão, a senhora me disse que estava programado 14 meses para fazer o seu exame. E outro dia também, em Guaianazes, uma moça grávida me disse que o exame pré-natal dela foi marcado para depois de 5 meses, ou seja, depois do nascimento do filho. Não é possível. Nós temos que zerar esse déficit e fazer um programa amplo. O nosso programa emergencial chama-se Corujão e vai utilizar a rede privada e a rede pública estadual para permitir que entre 8 horas da noite e 8 horas da manhã as pessoas possam, em horário agendado, realizarem os seus exames com equipamentos corretos, em funcionamento, com enfermeiros, especialistas, enquanto nós regularizamos a situação das UBSs e das unidades públicas de saúde na cidade de São Paulo. Assim, não dá para continuar. E o programa Doutor Saúde, na ação preventiva. Vamos investir muito, Marta, na ação preventiva de saúde para permitir que a população, especialmente da periferia da nossa cidade, possa fazer exames 12 horas por dia nas subprefeituras, que vão se chamar prefeituras regionais, para evitar que tenham os problemas que, lamentavelmente, enfrentam hoje na saúde pública municipal. Dória, você passou assim no programa Saúde da Família. Eu tenho a impressão que você não sabe bem do que se trata,
porque é o programa fundamental para a cidade de São Paulo e para a maioria das capitais, porque ele faz a prevenção. Hoje, nós temos na cidade de São Paulo uma cobertura de 38%. Eu vou levar para 50%. O Rio de Janeiro tem 75%, Florianópolis 100%. Por quê? Porque ele evita a piora das doenças todas, porque o médico visita com os enfermeiros as casas, cuida do idoso. É extremamente importante para a família ter esse atendimento para as crianças, para tudo. Então, é vital para a cidade de São Paulo ter uma cobertura maior. Não entendo porque a Prefeitura até hoje não fez essa cobertura. E eu vou ampliar as UBSs para atendimento até às 11 da noite e nos sábados também. Sua tréplica. Marta, o Doutor Saúde cumpre exatamente essa função. Ele estará nas 32 prefeituras regionais, operando 12 horas por dia na ação preventiva da família, do pai de família, da mãe de família, dos seus filhos, daqueles que vivem no bairro. Não há condições da visita individual em cada casa, isso é impossível. Mas a proximidade do atendimento através das prefeituras regionais, isso é possível. As pessoas conhecem, estão próximas e serão bem atendidas na ação preventiva. Isso será feito neste programa que eu acabo de mencionar a você, que chama-se Doutor Saúde. É a saúde da família nas periferias da cidade de São Paulo, funcionando todos os dias, 7 dias da semana. Muito obrigado, candidatos. Podem voltar aos seus lugares, por favor. Chamaria agora aqui na frente a candidata Luísa Erundina do PSOL. Gostaria de saber para quem a senhora quer formular a questão. Com o prefeito Haddad. Por favor, candidato Haddad. 30 segundos, o tema é livre. Candidata. Haddad, você investiu, sem dúvida nenhuma, em alguns modais para melhorar a questão da mobilidade da cidade, como, por exemplo, as ciclovias, os corredores de ônibus, as faixas exclusivas, mas tem um modal que não constou do teu plano, que são as motos, as motocicletas. São Paulo tem 1 milhão de motos e, lamentavelmente, esse setor está completamente desarticulado da mobilidade na cidade. O que você pensa em fazer com isso? Luísa, nós estudamos o que tem de mais avançado no mundo para trazer para o plano de mobilidade. Equivocadamente, algumas pessoas imaginam que a motofaixa é uma solução para o motociclista. E técnicos que nós consultamos disseram categoricamente que não é. Ele aumenta ao invés de diminuir a vulnerabilidade do motociclista. Solução mundial recomendada pela ONU, por meio da Organização Mundial da Saúde. Redução do limite máximo de velocidade, 50 km por hora. Isso é no mundo inteiro. Demagogia que Dória, Marta e Russomano fazem com essa história é indigna, irresponsável. É colocar a caça ao voto acima da sua vida, da vida do seu filho. Isso causa muita indignidade para a grande política que deveria buscar o bem-estar das pessoas e a integridade física das pessoas. Graças a Deus, nós conseguimos salvar, nos últimos 12 meses, mais de 300 vidas e 10 mil feridos a menos, o que tem impacto, inclusive, na saúde. Dessas 300 vidas, uma boa parte é de motociclistas. Nós não vemos mais, com aquela frequência absurda, corpos de jovens mutilados ou mortos no asfalto de São Paulo. Esse número está caindo e tem que cair mais, com responsabilidade e coragem, e não com a covardia de subir a velocidade para matar pessoas e ganhar voto fácil. Sua réplica, Prefeito, candidata. eu concordo com a medida de redução de velocidade, mas no caso dos motociclistas não está surtindo um efeito, porque a média de dois acidentes fatais por dia. E os motociclistas estão se queixando muito de que estão sendo muito multados. São 69 mil multas por mês, é um dado oficial ao qual eu tive acesso. E se queixam que as licenças para que eles possam operar motocicletas está paralisado desde julho, 7 de julho deste ano, e eles indagam, e não tem explicação por que ainda se suspendeu a autorização de licença para eles possam operar as motocicletas. E eles trabalham com frete. Fizeram, inclusive, cursos no Detran de 30 dias e, lamentavelmente, não têm a licença da Prefeitura para operar como
taxista, como motociclista, em empresas como uma forma de trabalho para eles. Olha, fica o meu apelo para as famílias que estão nos ouvindo. Nós temos que fiscalizar, nós temos que impedir que as pessoas usem a velocidade, moto, o carro, como uma arma na cidade de São Paulo. O Brasil é um dos países mais violentos no trânsito do mundo. A recomendação da ONU é reduzir em 50% o número de mortes. Isso já está acontecendo, sobretudo com os motociclistas, que têm que ser fiscalizados, porque o radar fixo não fiscaliza. Tem que ter o radar móvel. Para o quê? Para poupar a vida das pessoas. Vamos colocar a vida em primeiro lugar, minha gente. São Paulo é mais que isso. É mais do que a demagogia barata. Muito obrigado aos dois candidatos. Podem voltar aos seus lugares, por favor. Para a gente fechar essa rodada, Major Olímpio, o único que ainda não perguntou. O senhor pode perguntar a qualquer um dos outros adversários. Candidato Celso Russomano. Por favor. O tema é livre e a pergunta tem que ter no máximo 30 segundos. Candidato Celso, a segurança pública é a segunda maior preocupação do cidadão hoje na cidade de São Paulo. Só perde para a saúde pública, que é onde literalmente as pessoas estão morrendo nas filas. Nós temos a ocupação da Cracolândia Central. Eu gostaria que o senhor falasse, como prefeito, como é que o senhor vai fazer com a estrutura do município, haja vista que o Estado, o maior responsável, também é o maior irresponsável pela insegurança no estado de São Paulo. Olímpio, se faz com convênios. A Guarda Civil Metropolitana conveniada com a Polícia Militar, conveniada com a Polícia Civil. As três forças juntas podem trabalhar em conjunto. Você sabe muito bem, você votou no Congresso Nacional, não lembro se você estava lá ainda, nós votamos a Lei 12.022. A lei estabelece que as guardas civis metropolitanas têm o poder hoje de fazer polícia preventiva. Nós vamos trabalhar para evitar que a droga chegue na Cracolândia. De que forma? Fazendo barreiras. Barreiras policiais que você conhece muito bem, porque você é major da Polícia Militar, sabe como fazer isso. Nós vamos fazer as barreiras e revistar aqueles que estão entrando na Cracolândia. Com droga, não vão entrar. E quem estiver traficando será preso na forma da lei. É assim que a gente vai começar o trabalho. O segundo trabalho é de humanização. Aquele que está na dependência química, que está em estado de abstinência, precisa de tratamento. Nós vamos atender essas pessoas com o tratamento necessário e as suas famílias com psicólogos e psiquiatras, a fim de que essas pessoas possam ser cuidadas nos seus lares, porque hoje elas estão abandonadas. Elas acabam, por conta da droga e da dependência, saindo dos seus lares e abandonadas nas ruas. Nós vamos tratar essas pessoas com humanidade, mas sem o consumo de droga. O PCC e as facções criminosas ocuparam o estado de São Paulo, dominam o tráfico na Cracolândia e é importante, como administrador do município de São Paulo, vamos usar a força do município, aqueles botecos clandestinos, quartos de cortiço, que são entrepostos da chegada da droga, serão fiscalizados e fechados. Nós vamos ampliar a estrutura da Guarda Civil Metropolitana verdadeiramente. Eu tenho ouvido algumas propostas, só está faltando um personagem desse debate, falou, eu vou botar a rota na rua. Mas a Guarda, ela vai ser instrumentalizada, fortalecida, ampliada no seu efetivo, que ela precisa ter no espaço de 4 anos, pelo menos 1.000 homens e mulheres a mais, protegendo o cidadão, os próprios públicos que estão todos abandonados e a população à mercê do crime e do criminoso. Olímpio, você tem razão, existem guardas civis metropolitanos que já passaram no concurso e que não foram chamados. Esses 1.500 guardas têm que vir para as ruas e vão fazer policiamento para proteger o cidadão, com câmeras de monitoramento, com frequência de rádio disponibilizada entre as três forças, Polícia Militar, Polícia Civil e a Guarda Civil Metropolitana. Eu quero aproveitar esses últimos segundos para dizer à deputada Erundina que ela desconhece a legislação fundiária brasileira, que ela desconhece o Código Civil e de que dá sim para a gente fazer e entregar a documentação para cada pessoa que não tem o documento da sua casa. Nós vamos fazer e vamos fazer com eficiência para que você tenha qualidade de vida. Muito obrigado aos dois candidatos. Nós vamos então agora fazer mais um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com a última rodada de perguntas com temas sorteados. E também cada um dos candidatos vai fazer as suas considerações finais
a despedida do eleitor. Você aí em casa, continue com a gente, se estiver trabalhando também, que nós voltamos já já. Rede Globo, eleições 2016.